Boa noite, mais uma live no dia de hoje. Desta vez vamos falar sobre saúde mental. A semana, dia 10 de outubro, é o Dia Mundial da Saúde Mental. E saúde mental é a minha especialidade, é a minha luta há muitos anos, né? Há mais de 30 anos que a gente luta por uma saúde mental de qualidade. A luta antimanicomial, a luta por uma sociedade mais saudável, mais feliz, mais pessoas com maior qualidade de vida, é uma luta constante que nós que fazemos saúde mental, deste mês dedicado, dia 10 de outubro, dedicado à saúde mental, Dia Mundial de Saúde Mental. Então, estamos aguardando nossas convidadas, os internautas que há bastante tempo, há 7 meses, que vêm acompanhando minhas lives. Né? Eu quero agradecer de antemão e dizer para vocês que é uma honra muito grande participar, ter tido essa oportunidade de fazer essas lives, de conversar um pouco com vocês. E hoje nós vamos receber uma psicóloga que fez um belíssimo trabalho e que faz um belíssimo trabalho em saúde mental aqui na nossa região. Então, nós estamos aguardando a nossa psicóloga Rossana Amorim Paulino, que ela vem falar sobre o olhar para a saúde mental. Como é que anda a nossa saúde mental? Nesses 7 meses de pandemia, nós estamos sentindo um grande índice de pessoas adoecendo. E é preciso que a gente tenha esse olhar diferente, esse olhar clínico, esse olhar intersetorial, porque nós não podemos pensar em saúde mental se a gente não pensar no homem, na pessoa. Então, olá, boa noite. Boa noite, Boa noite. Rossana. Boa noite. Eu estava comentando aqui com nossos, né, estamos aguardando aos nossos internautas, né, nossos participantes que há bastante tempo vêm nos acompanhando, e eu falando que o dia 10 de outubro é o Dia Mundial de Saúde Mental, né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre a rede de assistência de saúde mental que nós criamos aqui, implantamos aqui em Guarabira, né? Que para a gente foi um orgulho ter participado de ter implantado a rede de saúde mental de Guarabira, que era um sonho, né? Para que a gente possa realmente ter pessoas mais saudável, com mais qualidade de vida, né? Então, eu vou fazer sua apresentação, né? Porque nós escolhemos esse tema exatamente porque nós fizemos juntas um trabalho diferenciado na saúde mental aqui em Guarabira, na nossa região. Então, uma boa noite, né? Rossana, ela é psicóloga, né, especialista em saúde mental. Nós tivemos o prazer de trabalhar juntas, estudarmos juntas a saúde mental. É psicopedagoga, também especialista em saúde pública. Foi coordenadora do CAPS 2 aqui em Guarabira, de 2005 até 2012. Fez um belíssimo trabalho junto ao CAPS 2, Luiz William Ares, né? Eu quero aqui de público parabenizar o excelente trabalho que você fez no CAPS 2 e o excelente trabalho que o doutor Frederico, né, em memória, agora morto, né, que deixou uma tristeza muito grande, né, um homem que ele amava a saúde mental, ele amava trabalhar com a saúde mental. Então, Rossana, hoje, atualmente, já há mais de 3 anos que coordena o CAPS 1 lá de Araçagi, faz também um belíssimo trabalho, e também professora de psicologia do IFPB. Uma boa noite, Rossana, seja bem-vinda. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com você. E estamos aí, não é?
Vendo aí as nossas amigas entrando, Gabriela, já vi Jacinta, Ricardo Nóbrega, doutora Dineide, nossa psicóloga, não, nossa psiquiatra, viu? E Que faz bacana. e está fazendo atendimento a domicílio. Eu acho importantíssimo nesse período em que muitas pessoas não têm coragem de ir presencial, porque também eu não tenho coragem de fazer atendimento presencial. Ela está indo fazer atendimento a domicílio. Super parabéns, doutora Dineide, viu? Nós também temos uma psiquiatra, a doutora Márnica Cavalcante, que também atende aqui em Guarabira, nas quintas-feiras, e nós estamos, né, formando esse leque de pessoas abdicadas pela saúde mental aqui da nossa região. Então, Rossana, sua boa noite e fique à vontade para falar para nossos ouvintes, nossos internautas, participantes. Boa noite a todos, né? Para mim é uma alegria, né, nessa semana de luta, assim, do Dia da Saúde Mental, que é o dia 10, poder participar com vocês e contribuir um pouquinho, explicando mais ou menos com relação a essa parte da saúde mental, que é muito importante, que às vezes a gente tem um olhar para a nossa saúde física e se esquece dessa parte da saúde mental, que é essencial para a nossa qualidade de vida, né? Envolve muitos aspectos, envolve impactos, cuidados com relação ao tratamento e com relação à nossa vida. Tanto impactos como nas relações profissionais, como nas relações pessoais, como também com relação com nós mesmas, né? Porque às vezes a gente começa a pensar assim, é uma fraqueza, é algo que vai passar, e a gente não tem esse olhar para a nossa saúde mental como a gente dá para a nossa saúde orgânica, né? Então, isso vai de tudo, né? O cuidado, alguns aspectos também que a gente sabe, não só do funcionamento cerebral, como também aspectos do corpo, né? E também algumas questões de crenças nossas que façam com que a gente não tenha uma qualidade da nossa saúde mental. Isso tudo repercute na nossa vida. Quando a gente diz assim, os aspectos funcionais, cerebrais, é quando a gente tem alguma disfunção, né? De algum neurotransmissor, que isso pode acontecer em função de ausência de alguma substância, e também com relação à parte do corpo, que a gente começa a ter sintomas como insônia, como também a gente pode ter falta de apetite, de desejo sexual. Tudo isso vai influenciar na nossa qualidade e da nossa saúde mental. Ela começa a dar alguns sinais e às vezes a gente não leva tanto em consideração, acha que esse sofrimento vai ser passageiro e lá vai se agravando e vai começando a psicossomatizar e a gente vai começar a perder a nossa qualidade das nossas funções mentais. Então, o olhar da nossa saúde mental, ela passou muito tempo assim por um preconceito, né, Penha? Até nós que trabalhamos com a saúde mental, a gente carrega aquele estigma, né? Vixe, por quê? Trabalha com isso, com aquilo. Sempre acha que vai procurar um profissional da saúde mental, uma pessoa que está passando que é alguma loucura, alguma coisa mais grave. Mas a gente sabe que todos os profissionais, eles precisam também de um suporte. Nós mesmos, né? A gente tem que fazer terapia para poder melhorar, passa por supervisão, porque é necessário para a gente atender o outro, a gente primeiro se entender. Então, a saúde mental, ela vai desse olhar diferenciado de uma maneira geral. Como é que a gente está? Para a gente, se eu me aceito, eu vou viver bem com minhas relações sociais. E é muito importante porque a gente vê um número muito crescente, agora em função da pandemia, do adoecimento mental. E muitas pessoas não vão procurar o auxílio. Que a gente passou por essa construção, você mesmo sabe. Para mim é uma alegria conversar aqui com o Penha, porque a gente sabe assim, que a gente veio de uma geração, né, Penha, que a gente viu justamente a Lei 10.216, que foi criada em 2001. Eu saí da faculdade em 2002. Então, meu sonho era trabalhar numa rede de serviço substitutivo, que tivesse um olhar mais humano e que conseguisse dar um suporte com cuidado, não só da pessoa, mas também da família daquela pessoa, próximo da sociedade, como ser capaz, tirando o preconceito de incapaz. Então, para mim, é uma alegria enorme por isso, porque a gente sabe que a gente sonhou e a gente construiu algo de bom.
Quando a gente contribui para uma cidade ou para ou um município vizinho, a gente se sente muito bem, porque a gente transforma a vida das pessoas. Então, isso dá uma gratidão com o trabalho que a gente realiza. Apesar também que a gente tem as críticas, né, Penha, que é natural, porque às vezes em função de políticas públicas que não são exercidas. Eu comparo o trabalhador da saúde mental um sujeito que sempre procura evoluir, mas que vive sempre uma contramão. Por quê? A gente constrói, mas também as políticas desconstroem. Então, é importante quando a gente diz a luta continua, é a gente não parar de acreditar no que é melhor para oferecer para essas pessoas que sofrem. Esse olhar de empatia, da gente tentar se colocar no lugar do outro, da gente poder dar maior acessibilidade, a qualidade de vida ao próximo, isso nos faz, é muito gratificante. Mas, é como eu disse a vocês, é como se a gente estivesse num iceberg. Sempre está crescendo a contramão e a gente está lá lutando. Então, os profissionais da saúde mental são pessoas que se desgastam, que trabalham muito e que às vezes não tem tanto reconhecimento que a gente queria, né? Em função disso, porque a gente é sempre retrocedendo com algumas políticas. Mas que a gente tem esse cuidado com esse olhar da nossa saúde mental, dando tanta importância como a gente dá para a nossa saúde física. Né? Porque a saúde mental, a gente às vezes tem a perplexidade de achar que aquilo não é real, que aquilo vai ser passageiro. Então, a gente tem sempre o costume, uma receita de bolo. Ah, fulano fez, eu vou fazer para mim. Então, mas não serve. Cada ser é singular. Cada ser tem uma história de vida, cada ser tem um contexto. Então, é importante a gente começar a ver isso. Eu também comparo muito assim a questão da gente ver a pandemia. É como os usuários do CAPS, né, com sofrimento mental, que foram privados da liberdade. Hoje, a gente está vivendo isso dentro das nossas casas. Um medo, é como se a gente tivesse fechado e tendo que aprender a se reinserir nesse meio social de uma nova normalidade que a gente não estava preparado. Então, esse medo é natural das pessoas estarem mais ansiosas, com mais transtornos mentais. Por quê? No início, antigamente a gente reclamava que a gente não tinha tempo. Aí a gente passou a ter tempo demais. Mas também a gente parou de olhar para a gente, para nós, porque a gente ficou muito atribulado de funções. Eu dou exemplo para as mães, né? Educar os filhos, ter que trabalhar fora, ter que ser a professora, os profissionais da saúde também, lidar com com o inesperado, a morte e a vida, o sentimento da recuperação, de pegar um vírus e com medo de poder transmitir. Então, tudo isso começou a causar um adoecimento que foi exógeno, que foi uma coisa que a gente não estava preparado, ninguém estava preparado para essa realidade. Então, a saúde mental nunca teve tão atual, a gente poder discutir esses problemas, essas situações, para poder chegar ao maior nível, ao maior número de pessoas. É exemplo que a gente viu agora do Setembro Amarelo, né? Então, a gente sempre está conscientizando a população e a mídia, a internet, foram os recursos que possibilitaram as pessoas terem mais acessibilidade à informação. Mas que também a gente saiba filtrar essas informações para a gente não adoecer a nossa qualidade do nosso sono em função de outras atribuições, né? Pois é, Aí, bem. Pode continuar. Então, é nesse caso assim que a gente fica falando da questão dessa construção, né? Desses processos que a gente foi vivenciando com relação à saúde mental. A gente tinha uma construção de um ideal de serviços mais humanos. E, de repente, a gente começou a ver que esses serviços eles foram perdendo espaço, eles foram perdendo recursos, que fizeram com que, cada vez mais, aquelas conquistas que a gente conquistou foram retrocedendo. É como a gente vê hoje nas políticas públicas atuais. O próprio SUS está sofrendo um desmonte e que, às vezes, maqueia aquela realidade para a população e as pessoas não estão ainda não têm a informação suficiente do que está acontecendo. E isso está prejudicando
a questão do SUS, né? Da gente, a sustentabilidade do SUS e com relação às políticas de saúde mental. Porque a gente sabe que em 2017 surgiu uma portaria e essa portaria fez com que mudasse um recurso que ia para um serviço e fosse colocado para outra maneira de um novo olhar para aquele serviço. Então, o que foi acontecendo? A gente foi dando espaço a comunidades terapêuticas e as comunidades terapêuticas elas passaram a ter um papel de internação para aquelas pessoas de vários tipos de transtornos em um espaço que não era adequado, misturando crianças, dependentes químicos e pessoas com problemas mentais. A gente sabe que existia um modelo substitutivo naquela reforma psiquiátrica, que fazia com que existissem modalidades de CAPS que possibilitavam o acesso tanto à criança, como ao dependente, o AD, como o 1, né, que eu coordeno, que a gente atende os transtornos graves e persistentes. E isso tudo foram conquistas. E a gente foi vendo que hoje a gente foi perdendo isso em função de um modelo hospitalocêntrico que começou a entrar em voga de novo. Dando importância, a gente jamais vai ser radical da reforma psiquiátrica, a gente sabe da importância do hospital, no caso de um surto que é grave, mas também a gente sabe que é importante o papel da família e do território para que aquela pessoa ela desenvolva e ela tenha uma melhora no seu tratamento. Quando a gente é olhado de uma maneira coletiva, aquela pessoa ela vai progredir, ela se sente mais segura, confortada naquele espaço que ela está. Então, o que a gente foi vendo? Foi passando a retroceder algumas coisas, porque a gente teve muitas conquistas. Fechamos alguns leitos no próprio Juliano Moreira, o São Pedro, alguns hospitais da realidade. O São Pedro já foi fechado, né? Foi fechado também. Outros leitos psiquiátricos. E a gente teve a oportunidade de observar, Rosana, que é difícil implantar a saúde mental, a rede de saúde mental, mas que conseguimos, com muito êxito, diminuir o índice de internação psiquiátrica aqui na região em 90%. Então, nós tivemos muito avanço na saúde mental aqui em Guarabira. Nós fizemos por onde os familiares, que a gente fazia aquela reunião no dia do médico, que é aquilo, para mim, aquele acolhimento, onde todos os familiares, juntamente com o portador de transtorno mental, estavam naquele espaço para ser atendido, e a gente colocava em uma sala, um círculo, falando sobre a doença, falando sobre os efeitos da medicação, a importância da medicação, falando do respeito para com o portador de transtorno mental. Porque, na realidade, o doente mental, ele era tido como incapaz, completamente, era uma pessoa alienada, uma pessoa que não entendia de nada, uma pessoa... Era tratado como animal. Como você viu, nós tivemos a oportunidade de tirar 4 pessoas do cárcere privado, aqui em Guarabira, né? Cárcere privado, pessoas completamente trancadas dentro do quarto, nua, em cima de uma cama sem colchão, só na laje, que amanhecia o dia toda cortada, né? E fezes na parede, e uma pessoa totalmente incapacitada, e nós vimos que ela foi transformada nisso. Verdade. E depois ela foi para o CAPS, depois ela passou a participar das oficinas do CAPS. Então a gente viu o quanto é importante se investir em políticas públicas em saúde mental, não é isso? Mas pode continuar. Então você, né, pode continuar. Justamente assim, eu sou membro da RAPS também, né, a Rede de Atenção Psicossocial da Paraíba. E a gente, quando eu fui, coordenava aqui, a gente fez o CAPS de Guarabira, a gente fez ele regional, né, Penha? A gente sabe disso, que a gente atendia para vir um CAPS 2, tinha que pegar os 25 municípios colegiados, né? Que é importante a gente... Para dar à população que podia implantar, não é? Porque a quantidade de habitantes que Guarabira tinha naquela época era 56 mil habitantes, hoje já tem uns 58 mil, aí precisavam ter 70 mil, né?
Então, quando a gente foi fazer esse olhar, que a gente viu, como você falou, era muito importante justamente os grupos de orientação da família, aqueles grupos de sala de espera, dos atendimentos médicos, que era E ali que a gente fazia, acolhimento, né? e acolhimento, que a gente fazia praticamente esse trabalho que eu estou dizendo humanizado, porque era a informação, a gente ali tratava a família também, porque quem cuida do portador do sofrimento mental sofre. Você sabe disso, que é um adoecimento muito grande. Adoece também, né? Adoece É, também. Precisa ter esse olhar também para a é, família, não com só para o certeza. portador, né? Porque sofre muito, porque existe aquele processo ainda da barganha, da aceitação, eles passam por várias etapas. Ninguém quer ter um filho com algum problema, alguma coisa. Então, isso tudo é um processo de construção. E entender também que o CAPES que a gente coordenava o 2, a gente atendia adultos jovens, que é a parte que começa o adoecimento mental, aquela fase em que as cobranças das responsabilidades, aí as pessoas às vezes, meu filho era normal, olha, não tinha nada, ele era um menino que estudava, de repente ele entrou em crise e tudo mais. Então a gente tinha aquele processo é quase uma capacitação, que era um treinamento, né? Para a gente poder preparar aquela família para ser incluída nesse novo mundo, nesse novo olhar. Porque, e tinha esse grupo da orientação da família, que era muito importante todo mês. Porque naquele grupo a gente cuidava deles, existiam os grupos de acordo com as necessidades de cada tipo de transtorno que a gente separava, se era um transtorno bipolar, se era uma esquizofrenia, esse olhar, tudo era separado, transtorno de personalidade, que são os casos mais que são graves do CAPES, né? O retardo sim, mas não tanto como hoje a gente já vê que já é em outras modalidades do CAPES 1, diferente de antigamente. Então foram mudando, essas políticas elas foram retrocedendo nesse sentido, né? Porque os serviços substitutivos, eles começaram com os CAPES, que surgiu em 2001, né, com a Lei 10.216, mas na portaria 336 de 2002 é que começou a surgir o CAPES, que foi justamente fechando um lá em São Paulo, né? No final da década de 90, que começou essa mobilização da reforma em si no Brasil, ela funcionar e começar a surgir esses serviços. Mas nesses serviços tem vários tipos de serviços. Residências terapêuticas, que vinha o programa de volta para casa, que é justamente assim, que sustentava essa residência terapêutica, aqueles pacientes que eram abandonados no Juliano, nos O hospitais BPC psiquiátricos. também, né? O BPC também para os retardos mentais. Isso. Então tem toda uma rede, né, que a gente tentou construir e a gente viu o quanto é significativo para a família, para o doente, o portador de sofrimento mental, ele ser respeitado na sua essência, ele ser respeitado, ter dignidade. Quando a gente fazia, não é? Aí eu digo fazia porque a gente hoje não faz parte, eu pelo menos não faço parte mais do trabalho da saúde mental dos CAPs. Mas eu dizia, a gente tentou a ressocialização dele através dos carnavais, do CAPS Folia, do carnaval, o São João, as festas, né, tradicionais, tudo estava inserido e a gente saía com eles na rua, brincando, participando, as viagens. E o mais importante, Rosana, é justamente o estigma e o preconceito em cima da saúde mental. É tão forte que a gente, no início, quando nós começamos a fazer todo esse trabalho de implantação dos CAPs, né, que eu fui a coordenadora municipal de saúde mental, que eu fazia parte toda da programação de projetos. Então a gente começou a perceber e a gente até tinha medo, que as pessoas faziam medo para a gente. Tem pessoas que não passavam nem no CAPS para não passar pelo lugar dos doidos, né? E a gente viu que ali tinha pessoas, ali tiveram dignidade, ali tiveram o seu espaço, né? E eles passaram a ser respeitados. Eles passaram a ser também amados pelos familiares, porque os familiares têm o suporte da equipe do CAPS, não é isso? Então, o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, é uma modalidade excelente
A Verdade. política de saúde mental, ela é excelente. Agora, é preciso que tenhamos um olhar diferente, Isso. porque não se pode trabalhar na singularidade. Somente a saúde mental, não. A saúde mental, ela precisa ser intersetorial, trabalhar com Verdade. todos os segmentos, Isso. SUS, SUAS, NASF, o UBS, CREAS, né? né? A Unidade Básica de Saúde, todos têm que, e principalmente agora com a pandemia da saúde, Isso. da doença mental, né? Porque Uhum. bilhões de pessoas passaram a ficar doentes. A Ó, tem um. ansiedade É, foi 70 e tantos por cento das pessoas começaram a desenvolver um alto grau de ansiedade. E quando não tratada, e não existe uma equipe CAPS, não existe uma equipe de saúde mental preparada para assumir tanta gente precisando. Então, é preciso que tenhamos um treinamento. olhar diferente. Né? O É, olhar diferente para a saúde mental nunca precisou tanto como agora. É verdade. preciso unir forças, né? Mas vamos falando e à medida Uhum. que a gente vai falar, a gente vai dar propostas para melhorar a rede de Isso. assistência à saúde mental. Ó, tem E uma. aí, as suas experiências? Aqui tem uma vinha, né? Uma vez mente, sempre mente. Verdade. A nossa mente é que comanda o nosso corpo, né? A gente sabe que se eu não estou bem comigo mesma, com minha mente, com o meu sono, com minhas funções mentais, com certeza vai refletir na minha parte orgânica, né? Por isso que a gente tem que ter esse cuidado da mente. A pandemia, como o Penha está dizendo aí, como é que a gente está vendo esse novo olhar voltado para a saúde mental? A gente sabe que ficou a maioria dos atendimentos online, né? E causou alguns prejuízos nos serviços dos CAPs, porque não poderiam a gente ter as oficinas com aquela mesma quantidade, o grupo. Então, eu sinto isso na minha realidade diária. Eu tenho uma reunião com a família, a gente fez um levantamento dos que tiveram Covid para poder voltar ao serviço depois que estavam imunizados, teve esse cuidado tudinho. Então, a gente passou por essas dificuldades com relação a esse luto, né? Como eu estou dizendo para você, o luto daqueles que eram privados da liberdade passaram a ter um serviço para ir e depois não tinham mais como chegar, ter acesso àquele serviço. Então, a gente começou a ver, a ter que se adequar. Começamos a usar as redes sociais para poder fazer live, mas nem todo mundo tem uma rede social. Então, a gente passou a atender individual, aquela pessoa, e depois, aos pouquinhos, foram começando com 5, para voltar à normalidade, depois das reuniões com as famílias. Então, os próprios usuários, eles sofreram muito, muitos entraram em crises, e muitos, lá no do trabalho, graças a Deus, só um foi internado. Mas, assim, teve momentos que a gente teve que ir para visita domiciliar, para poder auxiliar essa situação. Porque a gente, é como eu disse a você, eles todos viveram o quê? Justamente a gente está vivendo isso, esse luto. Então está acontecendo muito o quê? O luto de perder alguém próximo, de uma família. E essas pessoas que perderam alguém próximo, muitos às vezes têm um transtorno do estresse pós-traumático, não estavam preparados. Então a gente começou a surgir problemas que ninguém esperava, né? De uma situação, ver uma pessoa bem, de repente, 15 dias depois, aquela pessoa ser internada e chegar ao falecimento. Outra questão que eu disse é a questão também do desemprego, né? Da desesperança, da falta de estabilidade. Pessoas que tinham um emprego, de repente passaram a receber a metade. Não precisa você vir todos os dias. Ou então aquelas pessoas, elas começaram a ter que se reinventar, trabalhar em casa para poder viver e sustentar uma família. Então, tudo isso foi começando a sofrer. A meia-idade, por incrível que pareça, os atendimentos online, a maioria são da meia-idade, profissionais de saúde e profissionais e pessoas mães que estão, por causa da educação, muito estressada, que está afetando as relações pessoais dentro de casa. Então, tudo isso foi afetado. A saúde mental, ela tem que ter uma qualidade de vida. Quando eu digo qualidade de vida, é a gente começar a ter hábitos saudáveis. É a gente parar um pouco para a gente. Porque o que está acontecendo? As pessoas ficaram de domingo a domingo sem ter um tempo. Por quê?
começaram a tomar conta da casa, começaram a ter muita responsabilidade. E isso começou a refletir na qualidade do sono natural, nas doenças psicossomáticas, a imunidade foi ficando baixa, porque para aumentar a nossa imunidade não é só tomar vitamina, feito o pessoal está tomando. É a gente ter imunidade emocional, né? Que muitas vezes a gente não está tendo emocional. Por quê? A gente está tão estressado que não tem tempo nem de parar para respirar, né? E seria importante meditar um pouco, você se desligar. Quando a gente diz é se desligar um dia geral de internet, de tudo, para você poder ter uma qualidade de vida. Começou a gente não fazer isso. Antes já era difícil e hoje aí se tornou mais difícil. E a gente foi tendo dificuldade das relações pessoais. Relações com as pessoas que convivem, relações... Porque você não está bem, a gente vai se tornar uma pessoa que não dorme bem, ela vai se tornar uma pessoa mal-humorada. A gente sabe disso. É natural, a gente precisa produzir, precisa dormir no mínimo 8 horas para viver bem. Aí começa a dar cefaleia, já vai sendo orgânico, né? E fora as questões das sequelas da Covid, que muitas pessoas ficaram com sequelas, né? Pois é. Então é preciso que tenhamos um olhar diferente. Um olhar diferente. É preciso que dê as mãos todas as pessoas, né? Todos os segmentos da sociedade. É preciso que haja realmente uma cultura diferenciada. Eu não posso hoje tratar só a saúde mental. Eu preciso tratar a pessoa como um todo. Né? Ter um olhar diferente. Isso. Lutar pelas políticas públicas de saúde. Lutar para que haja o financiamento, haja investimento, porque em toda a saúde, toda a verba da saúde é 1%, somente 1% é destinado para a saúde mental. Imagina o que está acontecendo. E com a pandemia das doenças mentais, da ansiedade, da depressão que está tomando conta da nossa população, é preciso que tenhamos um olhar diferente. É preciso que se discuta diariamente, que tenha treinamento, que tenha pessoas que busquem tratar a pessoa na comunidade, busque dar o suporte. É preciso que eu olhe para mim, eu olhe para o meu vizinho, para a minha família, eu olhe para a minha comunidade. Eu preciso ter um olhar holístico, não só para mim, mas eu tenho que olhar para o outro. Eu tenho que ir buscar o SUS, o CREAS, o SUAS. Todas as políticas precisam dar as mãos, intersetorial, precisa dar as mãos, e muito profissional. Eu não posso fragmentar, gente, um homem, a pessoa, o ser humano, nesta pandemia, onde está todo mundo precisando de suporte. Eu não posso dizer, eu não atendo você quando você está em crise de ansiedade, quando você pensa em tirar a sua vida. Eu preciso escutar você. Eu preciso dar seguimento ao seu tratamento. Eu preciso acompanhar. Não é preciso só visualizar que aquela pessoa tem sofrimento. Eu preciso acompanhar. Isso. Não é? Escutar e acompanhar. Porque a saúde, ela gente, é uma produção. Verdade. Por mais que eu tenha conhecimento de muito longo tempo, de 38 anos de saúde mental, eu sozinha não faço nada. Verdade. Eu preciso a mão do outro. Eu preciso do assistente social, eu preciso do fisioterapeuta, eu preciso do professor de educação física para trabalhar o corpo, eu preciso da pessoa que faça relaxamento físico e mental, eu preciso do psiquiatra para equilibrar a mente, equilibrar, não é, a questão da química. Então, eu preciso do assistente social. Eu tenho que trabalhar, gente, interagindo com os outros setores para poder a gente melhorar a saúde mental da população. Porque bilhões de pessoas no mundo todo passaram a adoecer mentalmente. Por conta da ansiedade, da depressão, né? Pós-traumático, o estresse pós-traumático. Tudo isso fez a pessoa adoecer mais ainda. Não é? Mas aí,
qual a experiência sua dentro da saúde mental? O que mais para você, o que mais lhe frustrou e o que mais você acreditou que podemos fazer? Essa pergunta é muito complexa, mas eu vou tentar explicar direitinho assim. Para mim, uma das frustrações é com relação, como eu estou dizendo hoje, a questão da habilitação desse serviço, né? Que antes a gente tinha mais facilidade, hoje não. O serviço para ser habilitado existe, como eu disse, o retrocesso, né? Das políticas públicas. A gente trabalha com medo de fechar um serviço. Isso não existia antigamente. A gente tinha aquela estabilidade. A gente tinha certeza que o serviço poderia continuar. E isso hoje, para a gente, é angustiante para os trabalhadores de saúde mental. Outra questão com relação à questão da frustração é quando eu digo também assim, com relação aos usuários em função da pandemia não poder procurar o serviço. Estou dando um exemplo, às vezes, com medo, né? A insegurança, a entrada do surto. Quando a gente que coordena um serviço, quer que aqueles pacientes eles fiquem estáveis, né? E, de repente, parou de pegar medicação, parou de ir no CAPS. Aí a gente tem que fazer uma visita. Quando chega lá, a mãe dele se curou. Era falta de Deus, era falta disso. Aí a gente vai ter que começar tudo de novo, entendeu, Penha? Aquela questão, assim, de justamente nessas retrocessos. Retrocessos que eu digo com tipos de tratamentos que inadequados. Mas, como a gente sabe, a questão do eletrochoque, que a gente sabe que quando estudava na faculdade que era usado em depressões refratárias, alguns casos esporádicos que poderiam ter resultados. Mas no caso das psicoses, eu acho às vezes até um tratamento desumano, porque a gente sabe que aquela pessoa que tem aquele tipo de transtorno, ele naturalmente vai ter um déficit cognitivo, né? Então, quanto mais eu usar aquele tratamento inadequado, vai prejudicar, aquela pessoa vai demenciar, né? Hoje também a gente vê uma síndrome muito grande de dependência de benzodiazepínicos, né? Que isso não existia antigamente. As pessoas... o problema da saúde mental é um olhar de dentro para fora. As pessoas não procuram os serviços de saúde mental. Preferem tomar o medicamento do vizinho, entendeu? Da receita do benzodiazepínico, o diazepam de fulano, o Rivotril, o clonazepam, que é a mesma coisa, o bromazepam. E assim, tem pessoas que tomam essa medicação há muitos anos sem ter uma revisão por uma equipe multiprofissional, que é importante, porque a gente sabe que o diagnóstico é que vai traçar aquele tratamento daquela pessoa. Então, as equipes elas têm que ser capacitadas para poder alcançar aquele indivíduo na melhora do tratamento. E que todo tratamento passa por etapas. Etapas de suprimento e etapas de evolução. Não é uma mágica, não vai ser rápido. Vai ter que ter um tempo para a gente poder condicionar o organismo daquela pessoa para se tratar. E as pessoas não têm essa visão ainda de não procurar o auxílio. E adoecendo, e a gente fica cada dia mais demenciando em função disso. Então, com relação às políticas públicas que eu digo, é com relação ao financiamento, a diminuição dos leitos, que a gente era uma conquista que a gente tinha. Quando eu fechei um hospital, eu posso ter um leito na minha cidade. Aquele leito justamente para atender esse portador de sofrimento mental, que hoje a gente vê não existe na nossa cidade. E outra coisa, a gente lutou muito para abrir, pelo menos, no mínimo, a gente teria que ter 6 leitos psiquiátricos dentro do hospital regional. Isso, dentro do hospital geral. A gente lutou muito, várias vezes, fomos falar com a direção. Mas, gente, é preciso que a gente tenha esse entendimento intersetorial. A gente precisa de estar em articulação. Muitos doentes mentais, a gente viu, não é? A gente teve um período não, a gente abriu mesmo esse leque de fazer retirada de surto a domicílio. Lembra disso? Lembro. Que a gente saía. Que a gente saía com privados. Bombeiro, aí saía com bombeiro muitas vezes, né? A gente teve o suporte de bombeiro, tinha o suporte da Polícia Militar, que a gente agradece muito, né? Essas instituições que ajudaram a fazer esse trabalho de retirada de surto a domicílio. Era muito interessante.
Porque ia o médico, ia a técnica de enfermagem, ia o psicólogo, a gente ia a equipe e uma pessoa para dar o suporte. A gente chegava lá, fazia o tratamento, começava, fazia o diagnóstico, começava o tratamento, ia 3 dias seguidos, a gente viu que a gente conseguia fazer a retirada do surto a domicílio. Né? E por isso que a gente diminuiu em 90% a internação psiquiátrica. A gente acredita que a saúde mental, a reforma psiquiátrica é possível. É possível. Agora, é preciso que as políticas públicas sejam realmente verdade. Não é fazer de conta. Ninguém pode fazer políticas públicas fazendo de conta, não. É preciso que haja realmente a disponibilidade, ter um olhar diferenciado. É preciso que haja, lembra que é preciso que haja treinamento sistemático. Sempre, semanal, mensal, sempre tem que estar capacitando grupos da comunidade. Não é? Inclusive, policial a gente capacitou. A gente capacitava, era os PSF, na época era PSE, hoje é Unidade Básica de Saúde, né? Então, a gente sempre fazia treinamento, capacitação com todas as equipes. Então, a gente acredita em políticas públicas de qualidade. É preciso que haja projetos de mobilização social naquela comunidade. Né? Por exemplo, a gente tem um mutirão. O mutirão, a gente sabe que tem muitos problemas de saúde mental, problemas de álcool e droga, problemas diversos. Então, qual seria um projeto? Eu tenho um projeto riquíssimo de mobilidade social. A gente pegar cada pessoa, o pessoal do PSF, o pessoal das escolas, os professores, o diretor de escola, os líderes comunitários, as igrejas evangélicas, a igreja católica, tem membros. Então, juntava todo esse pessoal e vamos discutir os problemas daquela comunidade. Porque só a comunidade entende quem está passando necessidade ali. Porque, gente, uma pessoa que está passando necessidade está em sofrimento. Verdade. Aumenta a ansiedade, aumenta o sofrimento, aumenta a depressão, aumenta a vontade de tirar a vida. É preciso que tenha um olhar diferente, né? Políticas públicas são necessárias e é preciso que haja capacitação. Pós-pandemia, gente, já era necessário. E agora, com a pós-pandemia, esse novo olhar, essa nova maneira de fazer saúde, de tratar, é preciso que haja realmente uma grande mobilização social. Todo mundo tem que cair em campo, porque somente CAPS, somente um UBS não vai resolver a imensidão de pessoas que vão precisar ainda muito mais daqui para frente de tratar da sua saúde mental. Não é? Exatamente. É importante a gente trabalha com matriciamento, Penha. Matriciamento a gente é uma educação, uma psicoeducação, tanto nas escolas, como também na atenção básica. Que isso, a gente tem essa função quando a gente coordena um serviço do CAPES, que é poder ter esse olhar e levar os nossos profissionais nessas áreas. A gente sabe que existem os programas, né, como o NASP, que dá um suporte também, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Mas, assim, a gente sabe ainda que existem as equipes mínimas e que talvez melhorasse se tivesse um trabalhador da saúde mental nessas equipes também. Já melhoraria. Com relação aos projetos, eu digo que sempre projetos são feitos como somos nossos filhos, né? A gente, quando faz um projeto, a gente se sente grato e feliz por ter contribuído por onde a gente já passou e vê que a importância, assim, muda o olhar, mas também o serviço foi implantado. Mas é como eu estou dizendo para você, o que precisa muito hoje nos serviços de saúde mental seria uma supervisão clínico-institucional. No tempo da gente, a gente teve, né? A gente sabe disso, você sabe, que não foi fácil, a gente trabalhava muito e tudo mais para poder chegar ao maior número de pessoas.
E hoje a gente vê que o retrocesso da política não tem mais supervisão clínico-institucional. Então, os profissionais, eles são muito soltos, né? Às vezes passam no concurso, mas não sabem do serviço. Não sabem as normas, não sabem as leis, não sabem e são jogados naquele serviço. Então, a gente, como coordenador, que é difícil, que eu digo assim, é um eterno estudante e trabalhador da saúde mental, tem que sempre estudar para poder capacitar aquelas pessoas, para elas entenderem como é que funciona as políticas atuais, né? Porque quando você vai fazer um concurso, você pode estudar uma prova e pegar vários tipos de prova, mas só que aquela prova não está referente ao que é o serviço. Então, tem muitos jovens hoje que são jogados no serviço que não têm aquela capacidade. Então, é importante a gente ter esse cuidado. E quando você disse no pós-pandemia, que é muito importante também a gente frisar, é que a saúde mental ela seja valorizada. Porque até os trabalhadores da saúde estão sofrendo com a pandemia. Estão adoecendo também, né? E Isso, morrendo. Quantas pessoas isso, morreram da saúde, isso. né? É, Quantos? porque Então, eles lidam o com uma índice, viu? frustração, né? O maior índice de ansiedade, em 70 e tantos por cento, é no profissional do trabalhador. O Isso, nível de ansiedade aumentou muito no trabalhador. A insegurança, a incerteza, o medo de perder, o medo de não conseguir mais trabalhar. Mas aqui tem uma pergunta aqui, vamos ver. No início, Fátima, no início foi muito difícil, porque foi muito forte. Eu tive síndrome de ansiedade, mas fui fazendo tratamento com respiração. Olha, gente, essa respiração diafragmática. diafragmática é fundamental. Cheira uma flor, né, Rosana? E só Sopra com a uma vela. vela. A gente fazia muito isso, né? Relaxamento físico também, o relaxamento é importante, a meditação. Me ajudou muito. E a fé em Deus, que é muito importante nas adversidades. Né? Muito bom. Isso que ela está dizendo é a questão do altruísmo, né? E O altruísmo. que é importante a fé, a espiritualidade. Não significa a maneira, a crença sua. Desde que isso ela lhe motive a você ficar bem, né? Tanto uma crença, quanto uma meditação, quanto, é como eu estou dizendo, tirar um tempo para você. Essa questão desses seus hábitos, de comportamentos, porque a gente sabe que o adoecimento mental, como a gente não vê, a gente começa a observar o comportamento, né, Penha? Que é bem psicológico da gente, assim. Porque o ser humano, ele precisa passar por momentos ruins e momentos bons. Isso faz parte do crescimento, Da da evolução. resiliência, né? Da resiliência. Ter a capacidade Isso. de ser resiliente, de se equilibrar. Porque tudo isso é importante, mas é Isso. preciso que haja um suporte para aquele que não está preparado emocionalmente. É preciso que tenha habilidade emocional. Se eu não Isso. tiver habilidade emocional de me refazer, de me ressignificar, eu vou cair. Então é preciso a gente entender, parar, ajudar aquele que está precisando. Olha, gente, nunca se precisou tanto do outro como agora. Não adianta você ter muito conhecimento, ter acúmulos de conhecimento, se você não tiver a capacidade empática de você saber que você só não constrói saúde mental, que você precisa dos outros para ajudar. Você precisa do médico, do fisioterapeuta, do educador físico, do assistente social, de psicólogo. Você precisa do padre, você precisa do pastor, você precisa do professor, você precisa do seu vizinho. É preciso, gente, reconstruir a nossa visão empática. Isso. A responsabilidade social depende de cada um de nós. A saúde mental do outro depende da gente. Então é preciso que eu participe ativamente das atividades, que eu possa ajudar o outro, encaminhar, ouvindo, participando com ele, respeitando, dando credibilidade. Né? O distanciamento, eu nunca pensei tanto nos doentes mentais como pensei nesse período de distanciamento. Porque foi o que mais eles tiveram na vida deles. Isso. Por o É como distanciamento da família, né? Isso. O distanciamento da família. É Mas, como Rosana, nós estamos chegando já, falta 10 minutinhos, né? que 10 bacana. minutinhos. Nosso papo está tão gostosinho, né? Mas vamos ver.
os projetos que precisam ainda avançar na nossa região. O CAPS Infantil foi um projeto que nós A fizemos, gente deixou, foi né? aprovado e não foi aceito para dar continuidade. Deu recurso. Duas residências terapêuticas também foi feito para tirar esse pessoal da rua. Nós tiramos 8 pessoas que viviam ali no Banco Real na época, né? Tiramos 9 pessoas, colocamos em aluguéis sociais que ainda hoje vivem por lá. Então, é preciso que a gente tenha projetos, esses projetos precisam ser enviados para poder a verba vir. Academia da Saúde, que lindo nós botávamos Como ali, nós, né? mais de 100 mulheres trabalhadoras ali em frente da Rádio Rural, né? Era de 5 horas, de 6 horas da manhã. Ali é saúde mental. Foram Isso, tudo projetos de saúde mental. O CAPS álcool e droga, também que está aí, continua esse projeto, mas precisamos avançar muito mais na saúde mental. tornar Precisamos 24 horas, né? tornar o CAPS AD 24 horas, precisamos lutar novamente pelo CAPS infantil, que veio e não aceitaram e distribuíram para bananeiras. Então é preciso que a gente tenha esse olhar diferente. A luta continua para que a saúde mental do nosso município, da nossa região, ela seja vista com um olhar diferente. Porque Verdade. a gente não quer retroceder, a gente não quer que o doente mental fique eternamente no hospital psiquiátrico. Né? Ele pode aí até fazer o tratamento, mas voltar para o convívio familiar. A gente viu que é possível cuidar do doente mental na sua casa, pertinho da família, tendo suporte da rede. É Isso, preciso formar a rede de assistência social, a rede psicossocial. A é, rede, tá ela não rápido, né? pode ficar furada. Uhum. Né? E o projeto foi feito, né? Os É, projetos da Academia da Saúde, que a gente fez esse projeto, e quando estava perto de sair, chegaram 10 academias, né, que eram para as praças públicas, para dar justamente um trabalho de saúde mental, porque você não pode desvincular o corpo da mente. É muito preciso bem. que trabalhe junto, né? É. Então, Rossana, está Uhum. sendo muito gostoso, a gente está aí com 8 minutinhos, Uhum. e suas considerações finais. Foi muito bom, Olhe, adorei o papo. Eu vou dizer para vocês que eu vou dar um tempo, né? Eu vou fazer daqui a 15 dias, eu vou fazer a nossa live falando sobre o Outubro Rosa, né? Nós vamos ter um depoimento de uma assistente social, né? Muito boa, que ela vai falar sobre a importância da prevenção da saúde da mama, né? Vamos cuidar da nossa mama, gente, vamos nos tocar, vamos nos amar, vamos buscar cuidar mais da gente, né? A saúde da gente mental, ela interfere, é muito bom para a nossa saúde física. Um câncer, um estresse, não é? Um trauma, tudo problemas da mente, ela vai interferir diretamente no seu câncer, na sua Isso. situação, não é? A gente sabe, né? Psicossocial. A A gente pessoa sabe até tem, disso. que a gente sabe até Então, quem não perdoa, né? Rossana, suas Hum. considerações finais, eu agradeço de antemão a sua disponibilidade, sei que você trabalha muito, né? Mas você tirou seu tempinho para conversar aqui sobre a saúde mental. A luta continua. Vamos lutar por saúde pública, por uma saúde mental de qualidade. Mas Verdade. fique à vontade, né? Agradecendo a cada participante, a cada pessoa que participou aqui, que deu seu alôzinho, né? Boa noite, doutora Rossana. Venho até aqui lhe parabenizar pela passagem do seu aniversário. Sim, parabéns, viu? Muitas felicidades, muitos anos de vida. É, Mas suas a- considerações finais. pronto. Gente, é uma gratidão, né? Aí por lembrar, já passou, né? Foi ontem, mas a gente fica feliz. Aniversariar é sempre bom, porque a gente está existindo no tempo desse, de tantas. Onde o lema é sobreviver, né? Eu fico muito feliz, mas eu tô com relação, assim, eu quero agradecer a vocês. Eu acho que a saúde mental, como eu disse, é um olhar de fora para dentro, de dentro para fora, e que é importante que a gente comece a gente cuidar com amor,
dos outros, né? Que é muito importante. Quando a gente cuida do outro com amor, com empatia, a gente dá qualidade de vida ao próximo, passa segurança, passa qualidade emocional para aquela pessoa. Então, que a gente pare para a gente refletir um pouco sobre essas políticas públicas que sejam voltadas para melhorias da qualidade desses portadores de sofrimento mental. E também que a gente cuide da nossa saúde mental, que é muito importante. Parar de achar que só quem vai procurar um profissional da saúde mental é uma pessoa que tem uma psicose. E sim, todos nós precisamos se conhecer, precisamos cuidar da gente, porque é natural que no nosso desenvolvimento, das nossas fases, nas nossas etapas de vida, a gente passar por etapas, momentos que vai mudando a nossa saúde mental. Então, quando a gente passa a ter esse cuidado, a gente melhora em tudo, tanto nas relações profissionais, como as relações pessoais, quanto as relações com nós mesmos. E que a gente não desista, né, Penha, de lutar, porque assim, hoje a gente vê tantas crianças com problemas, né, que nascem com problemas, que os pais têm os filhos mais tarde, e que às vezes em função de alguma falta de alguma vitamina, a criança nasceu com aquela ausência, ou algum comportamento, e a gente vê que é caro o tratamento. É caro. Então, quando a gente vê assim, que a gente teve a possibilidade de fazer um CAPSI e hoje não tem, às vezes isso me entristece em alguns momentos, algumas coisas, mas não faz com que eu deixe de sonhar, de acreditar que é possível ter uma rede de um serviço substitutivo num município, seja no estado, onde eu puder contribuir, porque eu contribuí em muitos CAPs, né? Capacitação de alguns CAPs da Paraíba. E eu vejo assim, a gente que é trabalhador de saúde mental é um eterno lutador. Lutador, mas é gratificante. Gratificante em ajudar, em conscientizar, em supervisionar, em poder ajudar aquele outro. Quando a gente tenta ser empático e se coloca no lugar do outro, a gente ajuda o outro a se ressignificar. É essa a mensagem que eu tenho para vocês. Ressignificar é se readaptar a uma nova realidade, a viver bem, a ter qualidade das emoções, qualidade das relações, e assim a gente preserva o nosso maior bem, que é a nossa saúde mental. É isso Pois que eu é. posso dizer. Então, gente, eu quero agradecer a todos, a participação de todos é fundamental. Quero agradecer de coração a você, Rossana, pela grande contribuição. Dizer para mim foi um grande prazer trabalhar com você. Para mim, eu cresci muito junto com você na saúde mental aqui na região. Eu acredito que um mundo melhor é possível e nós estamos aqui para isso, para lutar, para fazer a diferença, para dizer que nós fizemos a diferença na saúde mental da região e pretendemos continuar fazendo o melhor que podemos pelo outro, porque a gente só não vive, só não faz o melhor se for em serviço público. Eu posso, como pessoa, posso, como profissional da saúde mental, dar a minha contribuição, porque neste momento a luta continua. Precisamos dar as mãos, todos de mãos juntas, por uma saúde melhor, por uma sociedade mais humana, mais digna, viver com mais qualidade de vida. Porque, gente, precisamos trabalhar com o ser humano de coração, com amor. Porque tudo aquilo que a gente bota amor, o trabalho significa. Não é? A pessoa vive bem, fica feliz, fica mais saudável. Então, vamos cuidar da minha saúde mental. O que é ter saúde? É ter saúde física e mental. Não só sua, mas de todos aqueles que te lhe rodeiam. Porque eu não vou ser feliz se o meu irmão, se o meu filho, se o meu que está perto de mim também não estiver feliz. Então, a saúde é um bem-estar físico, psíquico, seu e de todos aqueles que lhe rodeiam. Então, vamos cuidar da minha casa, vamos cuidar da casa do outro, vamos ajudar a dar as mãos, levar o outro a ajudar,